E aí, família alvinegra, não, você não clicou errado. Esse de fato é o pós-jogo aqui do Brownie, do jogo contra a LDU pela Libertadores. Mas como vocês sabem, o Brownie tá lá em Madrid e tá voltando agora pro Rio. Então ele tá no avião, nem conseguiu ver o jogo, pra sorte dele. Mas ele me chamou aqui pra assumir esse pós-jogo e eu falar sobre a minha análise da partida. Que para quem não me conhece, eu sou o Bernardo, tenho meu perfil Central Botafogo no Instagram, no Twitter. Então, vai estar aí na descrição, me segue aí quem não me segue. Antes de entrar na partida em si, eu queria falar que, na minha visão, o Botafogo se complica na Libertadores não pelo jogo de hoje. O Botafogo não vai se complicar na Libertadores por uma derrota na altitude contra a LDU. Não, o Botafogo se complica na Libertadores pela atuação vergonhosa semana passada contra o Júnior Barranquilla, perdendo em casa. Esse, pra mim, foi o ponto que complicou, sabe? A gente ainda tinha muita coisa pela frente, mas um jogo contra a LDU na altitude nunca vai ser um jogo que é fácil de ganhar. Sempre vai ser um jogo que você pode contar, ok, aí a gente vai perder alguns pontos, entendeu? Então, unindo isso com a vergonha de semana passada, aí sim vem a complicação do Botafogo na Libertadores. Começando pela escalação do time, o torcedor já ficou atônito, né, com a escalação, o Botafogo com 4-4-2, que há muito tempo não se vê, o Arthur Jorge já botando uma nova identidade pro time, todos os atacantes para jogo. E cara, eu não acho que foi um erro, eu acho que a escalação ainda é interessante, eu gostaria de ver ela mais vezes, e eu não acho que ela foi um ponto negativo no jogo. Para mim, o que atrapalhou não foi a formação, mas sim erros individuais. A defesa entrou morta no jogo. A defesa entrou sem saber o que fazer e sofremos gols, sofremos pressão por conta de erros individuais e postura de cada atleta da defesa, seja laterais ou seja os próprios zagueiros, que para mim foram piores ainda. Muitos passes errados, muito erro por bobeira, cara. Nossa, quem não se estressou com pelo menos um dos zagueiros hoje tá mentindo, porque foi o ponto negativaço do jogo. Então o Botafogo teve um primeiro tempo lastimável, assim mesmo. O time entrou completamente desconexo, morto em campo, sem saber o que fazer, e não melhorou o primeiro tempo inteiro. O primeiro tempo inteiro foi erros da defesa e o ataque, quando tentava criar, faltava um capricho, faltava um acerto no último terço, no último passe, na definição, e tava afobado, sabe? Quando chegava na frente do gol para finalizar, para dar o último toque, ele acabava errando. Deu para ver de fato um jeito novo de atacar, eu achei pelo menos. Eu achei que o jeito que os quatro atacantes jogaram, Jefinho, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho, eu achei interessante, com cada um deles trocando um de lado, isso sendo aperfeiçoado com treinamentos do Arthur Jorge, que chegou sexta passada agora. Eu acho que tem muito espaço para dar certo. Mas simplesmente foram muito afobados ontem. Foram muito afobados. A defesa não sabia o que fazer, entrou desconexa, morta. E o ataque, quando chegava na frente do gol, tremia, errava passe. O ataque errou muito passe. Esse pra mim foi o erro, foi o principal ponto negativo do ataque. O erro de passe bobo. Isso claramente tem um dedo da altitude, né? Obviamente, a bola vai correr mais. O gramado tava lisinho, a bola vai correr mais. Mas parece que os jogadores não entenderam que eles estavam jogando na altitude. Só foram entender nos últimos minutos que estavam jogando na altitude, porque era erro de passe pela bola correr demais até o final do jogo, cara. Foi bizarro, assim. No segundo tempo, o time até melhorou no início, começou a criar mais, com passes mais curtos, chegando na frente do gol, e teve algumas chances até interessantes, mas novamente esbarraram na afobação que o time tava. Mas de fato, o time voltou melhor no segundo tempo. Mas que isso na segunda metade do segundo tempo já se perdeu novamente, o time voltou a não criar nada, a uma afobação total, a defesa não conseguindo reagir. E tava um time desconexo, essa é a verdade. O Botafogo foi um time desconexo nessa última partida contra a LDU. E essa partida foi um claro exemplo do desequilíbrio que é o elenco do Botafogo, né? A gente tem peças muito boas no ataque, muito acima da média, mas a defesa falta peças até pro time titular. Pra mim tá claro que o Botafogo precisa agir urgentemente nessa janela de transferências. Na janela nacional, né, que fecha no dia 19 de agosto, então tem aí uma semaninha e pouco aí pra tentar agir e contratar gente nova. Só pode trazer gente do Brasil ou livre no mercado, então tem que ter isso em mente. Mas, pô, a hora é agora. Eu não vejo como o Botafogo pode se sair bem tendo a defesa que tem, as peças que tem na defesa até o meio do ano, quando vai abrir de novo a janela internacional. Então, pra mim, tá claro que o Botafogo precisa agir. E deixando claro, não tem nada perdido ainda. A situação tá muito complicada, isso por pura incompetência dos jogadores. Mas são 4 jogos que faltam. São 2 jogos em casa agora em sequência contra o Universitário e a própria LDU. Então, o Botafogo vencendo esses 2 jogos em casa
tem tudo pra, pô, reconquistar totalmente uma confiança, uma postura nova na Libertadores. Eles têm que entender que eles estão jogando na Libertadores, porque até então parece que eles não entenderam e não entraram em campo pra jogar Libertadores, entendeu? O Botafogo vencendo esses próximos dois jogos em casa, o que é obrigação, virou obrigação total, entra no jogo novamente e pode se classificar aí pra Libertadores. Não tem nada definido, a situação se complicou, mas ainda dá tempo. Por incrível que pareça, ainda dá tempo. Então tem que o Arthur Jorge consiga dar um esporro no time e consiga mudar a postura, mesmo que com pouco tempo de treinamento, e a gente consiga reagir, porque a gente precisa, pelo amor de Deus, se classificar para a Libertadores nas oitavas de final. Que o Arthur Jorge consiga buscar um equilíbrio nesse time que ainda é bem desequilibrado do Botafogo. Essa é a minha análise do jogo, galera. Vocês concordam comigo? Comentem aí embaixo o que vocês acharam da partida, a sua análise, se vocês ainda estão confiantes, enfim, tudo que vocês quiserem falar, desabafa aí nos comentários, deixa a curtida, segue aí o Brownie no canal do YouTube e também me segue se você gostou da minha cara, segue aí no Twitter e no Instagram, @centralbotafogo. Valeu, tamo junto, grande beijo. Que tudo dê certo, a gente consiga dar essa reviravolta na Libertadores, porque a gente realmente precisa disso. Tamo junto.